Se você está ouvindo isso, é porque você está pronto para mais um episódio no Fisiopod. Vamos nessa? E hoje temos uma convidada muito especial, hein? Muito. Eu tenho um carinho imenso por essa convidada, porque ela faz parte de toda a minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, até nos dias atuais. Então, assim, eu tô muito feliz e muito entusiasmado com tudo que a gente vai compartilhar aqui hoje. E vai ser um bate-papo muito rico, principalmente para aquelas pessoas que querem uma área específica, né? Exatamente. Daqui a área do momento, né? Sim, inclusive. Daqui a pouco a gente vai contar. E mais uma vez a gente quer agradecer o nosso patrocinador oficial do Fisiopod, que é a Zen Físio. E para você que ainda não conhece, tá aparecendo aqui agora um QR Code que vai te levar ao acesso para conhecer todo o sistema da Zen Físio. É um sistema de gestão e marketing para fisioterapeutas e para outros profissionais da saúde que está com a gente desde o primeiro episódio, né, Alan? Exatamente. É uma plataforma, né, que faz parte do Fisiopod, né, que é um dos nossos patrocinadores oficiais. Inclusive, para os amantes, né, da área que nós vamos discutir um pouquinho aqui hoje, ele é fundamental para a sua gestão de carreira. Perfeito. E ainda temos novidade. Você que assinar a Zen Físio agora vai poder testar por 15 dias gratuitos e ainda levar um cupom de desconto que só os ouvintes do Fisiopod têm. Imperdível, né? Imperdível. Então, leia aí o QR Code, acesse na descrição mais informações e conheça a Zen Físio também nas redes sociais. Exatamente. Sem mais delongas, vamos? Quem é a nossa convidada? Vamos apresentá-la novamente? Vamos! 1, 2, 3 e… Paula Mota! Adorei! Que delícia! Obrigada! Tô muito feliz, né? E ouvindo a Alan falando aí que, né, eu participei da trajetória dele, ele também participa da minha, né? Porque a gente se ajuda, a gente tá sempre junto aí. Então eu tô muito feliz e quero agradecer o convite. Ai, que bom! A gente fica muito feliz e honrado, Paulinho, de receber aqui. Não somente pela sua vasta experiência profissional, mas pela sua pessoa, né? Você tem um espírito assim, de colaborar, de contribuir. E é tudo isso que é o nosso propósito aqui do Fisiopod, né? De poder contribuir, colaborar com a nossa classe da fisioterapia. Então, com certeza, você não poderia ficar de fora do nosso cast de convidados, né? Tô me sentindo muito importante. Bom, pra gente começar, Paulinha, a gente gostaria de ouvir a sua história. Como Paula Mota chegou na fisioterapia e tornou-se Prof. Paula Mota? Nossa… a minha história, ela é repleta de obstáculos, como uma história deve ser, repleta de valas, de montanhas, de escadas e também de muitas vitórias, né? Então, eu decidi que eu queria ser fisioterapeuta porque eu tive uma tendinite patelar depois de 12 anos de balé. Então, eu decidi porque eu fui beneficiada pela reabilitação fisioterapêutica. Então você foi bailarina? Eu fui bailarina. Por algum motivo, eu ia falar assim, já ouvi muito essa história, só que na minha cabeça você era atleta. Não, bailarina. 12 anos de balé. Curioso. E eu era um ritmo pesado, porque eu fazia parte do corpo de baile do Minas Tênis Clube, e também eu já tinha feito em outros locais também. E a gente fazia horas, né, de treinamento, a gente fazia vários tipos de modalidade de dança, até que eu tive uma tendinite. E aí eu fui tratar essa tendinite. E eu falei, gente, o que é isso que me curou, que né? Bacana, que resolveu. Que profissão é essa? E aí, olha que interessante isso. Vou até dedicar para minha mãe aqui. Quando eu tava de intercâmbio, eu tava com 17 para 18 anos, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. E aí, meu pai me mandou perguntando, Paula, o que você vai fazer de vestibular? Né? Porque eu ia chegar e ia ter o vestibular. Eu falei, eu quero fisioterapia. E meu pai, fisioterapia? Né? De onde você tirou isso? Meu pai é engenheiro, minha mãe é educadora física. E aí eu falei, eu quero. Aí meu pai fez a inscrição na época, e aí minha mãe me ligou, né? E falou assim, Paula, você sabia que eu queria estudar fisioterapia? Que legal. Aí eu falei, não. Só que na época, fisioterapia não era um curso conhecido, então meu avô… Ele teve essa influência e falou, não, Lília, não é um curso tão conhecido e tal. Enfim, entrei e no segundo período de faculdade eu tive a honra de conhecer uma professora que foi uma mestre para mim, a Margarete Lazzarini. E ela falou assim para mim, Paula, suas mãos são maravilhosas. Você tem mãos de anjo. E eu não esqueço dela falando, sério? E ela me dava a disciplina de massoterapia. E aí eu falei assim, gostei disso.
e comecei a participar dos programas de extensão, né? Tudo que tinha de monitoria relacionado à massoterapia, drenagem linfática. Tinha uma extensão que trabalhava com lipedema, com linfedema, que lipedema, na verdade, a gente nem, assim, sabia direito o que era. E aí, a gente trabalhava muito linfedema e pós-operatório. E aí, a Margot me levou para vários lugares. Eu comecei a fazer curso e eu fui me apaixonando pela dermatofuncional. E eu sou, gente, eu sou muito dedicada. E eu, quando coloco uma coisa na minha cabeça, não tem ninguém que tira. E eu sempre soube que eu ia ser bem-sucedida. E eu falava isso pra todo mundo. Eu falava, escuta que agora, que um dia você vai ouvir meu nome. Grava meu nome. Grava meu nome. Um dia você vai falar, aquela ali, ela falou que ela ia falar mesmo o nome dela. E eu sempre tive certeza de que eu queria isso pra minha vida. Eu queria ser referência, né? E uma pessoa referência que trouxesse, além de conteúdo e conhecimento, mudasse algo no mundo, transformasse, fosse possível de fazer algum tipo de transformação na vida das pessoas. Perfeito. Eu não tô falando isso porque eu acho que eu sou uma santa, né? Não, pelo É isso, contrário. é porque realmente eu sou uma pessoa que eu quero, quando eu faço algo, eu quero trazer para aquela pessoa resultado. Então, independente se é uma situação da vida dela pessoal ou não, eu tento sempre, de alguma forma, impactar. Né? Isso é uma coisa que tá comigo, assim mesmo. E aí, então, ao longo da minha trajetória acadêmica, eu fiz todos os cursos e toda essa trajetória voltada para a área de dermatofuncional, que inclusive eu nem tive disciplina. Não porque teve. na época... É uma disciplina nova. Ela é nova. Sim. Eu tenho 16 anos de formada. Foi não ontem. parece, né, gente? Mas é dermato, é da dermato. Né? Tô aqui mostrando o resultado do meu trabalho. Então... Mas eu sempre fui fazendo cursos, inclusive eu fiz outros tipos de cursos, assim, de maquiagem, né, de sobrancelha, para ver se eu queria alguma coisa mais voltada mesmo para estética. E aí eu fui trilhando esse caminho, até que eu fiz a pós-graduação em dermatofuncional e uma professora, a Flávia Um, que também é outra pessoa que eu quero agradecer, porque a Flávia também é uma pessoa maravilhosa. Ela e o Dr. Leonardo, que eu trabalhei muitos anos com cirurgia plástica com ele. Ela me convidou para dar uma aula nas ciências médicas. E eu entrei nas ciências médicas para dar essa aula em 2009. Então, eu era muito nova. Sim. Pensa, eu tinha, né? Recém-formada, né? Eu tinha 26 anos, gente. Era uma coisa assim, eu tinha acabado de formar na pós-graduação, ela falou, Paula, eu queria muito que você desse essa aula pra gente, porque eu já tinha realmente um conhecimento que eu tive, né, assim, algumas inspirações na minha vida, e aí a Ludmilla também foi uma pessoa que me ensinou muito, então assim, são pessoas que foram passando pela minha vida, agregaram, né? e eu não deixava de estudar. Eu ia, estudava, e eu ia pegando aquele conhecimento e sugando, porque eu falei, eu quero ser referência, eu quero ser referência. E aí, então, em 2009, eu virei a prof, né? Prof, fala nota. E aí, a gente não tinha esse boom de redes sociais nem nada, mas eu tinha um blog. E eu sempre fui muito ligada no online, eu sempre gostei. E aí, eu já comecei a fazer esse blog crescer, eu comecei a dar entrevistas, eu comecei a aparecer em algumas revistas, jornais... de bairro, e fui crescendo assim, comendo pelas beiradas, né, crescendo, mas esse dia das ciências médicas tem um impacto grande na minha vida, porque quando eu entrei na sala, tinha uma pessoa lá, eu vou contar essa história, hein? Conta pra gente. Tá? Essa história, Gostamos do histórias do Fisiopod, né, histórias do Fisiopod, vamos lá. Essa pessoa falou pra mim uma vez que ela não queria aprender nada que viesse de mim. Quem? Nome. Não vamos aqui falar nomes. Ela falou com essa exata frase, eu não quero aprender nada que venha de você. Eu entendi na época o porquê daquilo. Porque ela realmente estava incomodada de alguém tão jovem estar ali num papel de conhecimento, além do conhecimento que ela tinha. Sim. E ela ficou muito incomodada e ela usou essa frase. E nesse dia, da primeira aula que eu fui dar na minha vida, era uma aula sobre obesidade e pós-operatório, né, na obesidade. Quando eu entrei na sala, quem estava sentada? A própria. A
própria. E ela olhou pra mim, ela levou um susto, ela ficou branca, assim, e ela, de nervoso, eu vi que ela, pressão baixou. E ela olhou e falou assim, ué, você também vai começar a pós agora com a gente? Não, amada, eu vou dar aula. Aí eu Eu tô do falei, outro lado da carteira. eu falei, então, eu sou só prof. Prof. Paula Mota. Eu sou a professora de hoje. E aí, nesse dia, né, eu dei o módulo todo, eles consideraram a melhor aula da pós. Que bacana. E aí, isso fez uma... A virada de chave. A né? virada de chave, Sim. eu falei, eu sou professora, cara. Arrasou. E eu sou boa no Perfeito. negócio. Muito bonito, né, E aí Paula? foi isso. Aí a partir daí eu fiz o mestrado na UFMG e fui trilhando essa caminhada eterna de estudos. Sim. Aham. Que a gente não para. Me formei em Contínuo, estética né? e cosmética, porque eu senti essa Recente, necessidade né? Que eu vi que recente, você ano publicou. passado. Parabéns. Obrigada. Mas é isso, eu não paro, assim. Eu acho que a gente tem que se movimentar. Mas a prof surgiu nesse dia, assim. Eu falo que foi uma Perfeito. virada de chave que me fez entender que eu queria fazer parte da educação e transformar mesmo através do conhecimento. Perfeito. E como tá a prof hoje? Nos conta. Ai, a prof tá muito feliz. Realizada. Realizada. Perfeito. Eu tô muito feliz, né? Eu sou coordenadora de curso, trabalho, né, tanto com físio quanto com a estética. Graduação, pós-graduação, dou aula no Brasil inteiro. Acho que, assim, eu sou muito feliz, gente. Eu curto muito a vida. Eu tenho meus dias, né? Faz parte. Como todo mundo. Mas, assim, quando eu vejo a Paula, eu olho para a Paula professora, para a Paula coordenadora, para a Paula profissional, né? Tirando tudo que eu amo ser também como mãe, Sim. esposa e filha. Eu sou muito realizada. Eu ganho dinheiro fazendo o que eu amo, sabe? Tudo é possível, assim. E tudo aquilo que eu falava lá atrás Se concretizou, né? E eu vou fazer mais. Calma Anota aí. Eu vou aí. fazer. Porque a gente, né, quando você decide realmente, quando você encontra aquilo que você ama, você faz bem feito, você encontra o caminho, é muito mais fácil, Com sabe? certeza. É muito melhor e mais gostoso. Faz parte, né? Importante. Com certeza. Paulinha, teve uma parte da sua apresentação que me chamou a atenção e eu gostaria de trazer aqui pra gente falar um pouquinho, que é algo assim que já foi até discutido em outros episódios e eu acho importante falar, já que nós falamos sobre valorização Sim. profissional e nós três estamos no âmbito da educação. Você falou muito sobre a influência, né, que os seus professores tiveram no seu processo de formação e construção profissional. E nós que estamos no âmbito da educação, né, lidamos com alunos, a gente sabe que existem professores que fazem o contrário, né? Desmotiva os alunos. A gente escuta muito isso. E isso já foi falado até aqui em episódios. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância das referências, principalmente os professores, que são as nossas principais referências ali no nosso processo de formação acadêmica, né? Sim, sim. Nossa, é impactante, né? Sim. Como que pode ter alguém que tá ali pra te ensinar, te desmotivando? Sim. Sim, e né? acontece, né? Contraditório. Muito! Muito. Eu acho, inclusive, que acontece mais do que eu gostaria de Sim. falar Sim. sobre, Sim. né? Eu tive também professores em que eu passei situações desagradáveis. Sim. Eu, inclusive, desisti de uma disciplina. E olha que isso pra mim foi uma coisa muito difícil, porque eu sempre fui muito dedicada, nerd mesmo, de sentar. Eu anotava tudo. Então, eu sabia que aquilo estava acontecendo porque eu não estava conseguindo lidar com a situação, Sim. tá? Hoje eu entendo. Uhum. E essa mesma pessoa, eu acho que ela nem sabe o impacto que ela teve em mim. Porque um dia eu encontrei com ela, eu tava indo pro Rio de Janeiro, e eu encontrei com ela na estrada, ela fez a maior festa quando ela me viu. E eu olhei, Você, né, assim, fulana. nossa, então, né? E realmente foi um momento muito difícil pra mim, porque eu tive que até passar por mim mesma, assim, a falar, poxa, eu tô desistindo, né? Naquele momento eu senti que eu tava desistindo, mas foi Sim. o certo Foi a se fazer. importante, né? Foi. Então, assim, isso me entristece, porque eu não me vejo como alguém perfeita, tá? Eu tenho meus defeitos, minhas dificuldades, mas dentro do papel educacional do professor, eu acredito muito que o professor, ele tem que caminhar junto Sim. para subir com aquele aluno, para levar para frente, até porque seremos colegas, né? Sim, Seremos em colegas, breve, né? exato, no mercado de trabalho.
E eu acho que é um papel do aluno também rever algumas coisas. Então, eu não acredito naquela hierarquia, o professor, né? Não, a gente tá no mesmo barco, a gente tá no mesmo caminho, mas existe sim um respeito ali mútuo que deve acontecer, né? Porque hoje a gente tem uma política ali muito de cliente, né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado até onde a gente pode ir por causa dessa linha tênue mesmo que existe. Então, eu fico muito triste. Eu acho que a palavra é tristeza. Sabe? Que ainda existem profissionais, professores, né? Que não fazem essa transformação pro bem. Que estão ali fazendo com que a pessoa talvez desista, né? Desiste, desmotiva, né? Acredita na fisioterapia que não funciona, né? E sabe o que eu mais ouço? Ah, não dá dinheiro. Sim, a gente já até falou sobre isso aqui, sim. A fisioterapia não dá Mas dinheiro. isso fala muito mais sobre a pessoa que tá falando do que sobre você, porque começa por você essa construção, exatamente, mas aí por isso que eu falo que a gente tem que trazer isso, tem que tirar isso dessa cultura mesmo. Sim. E trazer todas as possibilidades que a gente tem hoje, né? Sim. Porque eu escuto muito assim, o mercado tá saturado. De alunos, né? O mercado tá saturado. Não, o fulano de tal falou que não dá dinheiro essa área. Mas não é isso, né? Não é por aí. Existem diversas formas de você trabalhar aquela área determinada que você deseja. Inclusive, dentro de uma área existem várias vertentes. Que eu, por exemplo, na dermato, não consigo ser boa em tudo. Eu tenho as minhas áreas de atuação em que eu sou mais forte, né? Pra trabalhar. Então, acho que não tem outra palavra que defina, assim, pra mim. Ótimo. Sabe? Eu escutei uma frase de você na graduação que me marcou muito, que era o mercado é bom pra quem é bom. E ser bom não quer dizer ser bom em tudo, né? Mas naquilo que você se propôs a fazer. Então, acho que é basicamente tudo isso que você falou, né? Sobre a educação continuada, né? Ser bom, se profissionalizar, se atualizar e ir em frente, né? Até arrepiei. Mas sabe o que é? Aleluia, arrepiei. Mas sabe o que é? É isso mesmo. E entender também que tá tudo bem você falar, eu não sei. Sim. Ótimo. Acho que é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Muitas vezes, algum aluno me pergunta, Paula, como que eu trato isso? Essa parte eu não sei, mas tem uma pessoa que é referência. Acabou. Olha, eu vou te passar o contato aqui da minha amiga, do meu Pronto. colega e por aí vai, né? E, gente, não adianta, eu sou fisioterapeuta, o que eu mais escuto é, porque eu machuquei o meu joelho. Tem a ver com pele? Eu torci o pé, eu não consigo mais, eu não tenho essa habilidade mais para fazer uma avaliação fisioterapêutica ortopédica de qualidade. Não tenho. E tá tudo bem, tá, gente? Eu não tenho, mas pele, podem procurar. Porque de pele eu entendo. Perfeito. Isso é importante porque, principalmente a galera que tá formando, né, já sai com essa pira de, meu Deus, pra que área eu vou, o que eu vou fazer? E às vezes isso é até um processo, né? Até você decidir. O seu caso, você escolheu bem antes, mas tá tudo bem também não escolher antes, né? E você passar por experiências. Mas eu acho que eu não escolhi, eu fui escolhida. Perfeito. Pronto, não tem nem o que discutir, né? Não. Eu acho que tava dentro de um caminho, eu brinco que eu caí de paraquedas, porque foi meio que foi isso. Um propósito indo, ali, né? E eu tive essa sorte. É claro que a gente pode conhecer áreas até encontrar esse caminho, é totalmente viável, inclusive dentro de um percurso de 4 anos e meio, 5, que hoje é o que a gente tem, né? Da formação. E a gente pode mudar também. Nada tudo impede. bem. Não, né? Né, Alan? Nela, eu tô passando por essa transição aí, né? Faz parte. E tô Perfeito. muito mais feliz. Isso que importa. Ótimo. Paula, agora conta pra gente o que tem aí na sua caneca, que você ganhou agora há pouco, e por que dessa frase, que é um hábito nosso do Fisiopod, que os convidados expliquem um pouquinho sobre essa frase, e como que essa frase impacta na sua vida. Perfeito, então vamos lá, gente. Minha frase é: aquilo que foi feito para brilhar deve suportar o arder das chamas. Então, olha só. Eu sempre fui desse jeito, por onde eu passo, né? E na época que eu estava no colégio, uma pessoa falou pra mim que eu me achava demais. Você acha que você é isso tudo? Você não é. Foi essa a frase. E aí, na hora, eu fiquei muito chateada. Isso mexeu comigo. E uma pessoa que estava perto ouviu e falou assim: Paula, não ligue, você é vagalume. Vagalume é assim, incomoda.
Eu, vagalume? E aí eu escutei essa fábula pela primeira vez, eu vou resumir, mas vocês podem aí também procurar, que é a fábula da cobra e do vagalume. E aí, o que acontece, né? O vagalume estava numa noite muito bonita e ele resolveu brilhar e piscar, né? E ele estava fazendo manobras lindíssimas. E aí, a cobra viu e falou assim, ó, vagalume. Ele, oi, cobra. E aí ele, oi, nada. Eu vou te matar. Pode voar aí que eu cansei, eu vou te matar. E aí, o vagalume começou. E foram horas a fios de perseguição até que o vagalume cansou. E ele falou assim, chega, eu não aguento mais. E aí a cobra parou, pronta para dar o bote. E o vagalume, peraí, antes de eu morrer, eu quero te fazer 3 perguntas. A cobra, vou quebrar seu galho, vou deixar você fazer as perguntas. Pode falar. Eu te fiz algum mal? Aí a cobra respondeu, não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Então por que você quer me matar? E a cobra respondeu, porque sua luz me incomoda. Deixa arder. Deixa arder. Pra não falar outra coisa. Deixa arder. Pra você que tá aqui escutando a gente, vendo a gente, infelizmente, o brilho ofusca, o brilho incomoda. Não é todo mundo que consegue lidar com esse brilho, com essa alegria, com você estar bem, com você chegar no lugar e as pessoas gostarem de você. Então, sempre vão ter algumas pessoas querendo apagar essa luz, porque a luz incomoda. Sim. Então, deixa arder, porque é isso, aquilo que foi feito para brilhar vai ter que suportar esse arder das chamas, faz parte. Perfeito. Perfeito. E trazendo agora para o mercado de trabalho, como que você traduz isso para as pessoas? Eu falo muito quando a gente cresce, principalmente, né? Quando você começa a ganhar dinheiro, é uma coisa impressionante. Já tá incomodando. Mas quando seu nome aparece também, às vezes você nem tá ganhando tanto dinheiro, mas o seu nome tá sendo falado, né? E isso incomoda. Incomoda você ser referência, incomoda. Sim. Mas, assim, é algo que ou você vai ter que entender que faz parte do processo, ou você vai ter que voltar para onde não estão te vendo mais. Sim. Então, é uma escolha. Sim. Eu decidi que eu vou crescer mais. Então, escolheu pagar o preço, eu vou crescendo, eu vou aparecendo, eu vou... E assim, gente, parece besteira, tá? O que eu vou falar, mas... eu estava ontem num congresso, um congresso importante, 300 pessoas, e no congresso da FIS eu escutei também, tá? Sempre tem uma pessoa, pelo menos, que faz isso. Ela chega e fala um defeito meu. Ah, você não quer arrumar a sua boca? Porque eu tenho sorriso gengival, tá ótimo. Ah, você não quer... nossa, mas isso que você tá falando aí, será que é isso mesmo? Mas geralmente tem a ver com a aparência. Sim. Nossa, mas essa roupa foi um pouco demais. E isso acontece. Sempre tentando diminuir, né? Sempre. Como que foi o da física? Quem? Gente, eu não lembro qual foi a frase, mas foi algo tipo assim... A do sapato. A do sapato a gente estava presente. Então, tem necessidade? Entendeu? Não precisa, São né? coisas que talvez a gente não precise expor ali naquele momento, porque expõe a pessoa que tá junto. Sim. Talvez se eu tenho, né? Eu sou uma amiga que eu falo aquilo que eu acho que pode ajudar o meu amigo, mas eu falo pra ele, eu não falo pros outros, né? Existe diferença, então, né, Paulinha? Existe. Então, eu acho que é isso. É a gente não diminuir o outro pra aparecer, sabe? É a gente estar à frente disso tudo e entender que vai ter momentos que a gente também não vai estar no nosso melhor. Sim, e faz melhor parte, momento, né? E faz parte. Mas, assim, é isso. O meio profissional, ele é um turbilhão delicioso. É competitivo, tem as suas circunstâncias, né? Não tão satisfatórias assim, mas vale a pena, né, Paula? No final das contas. Não, vale, gente. Vale a pena. E, assim, eu sei exatamente... dizer pra vocês que, igual, agora eu tô aqui, o Léo tá lá em casa com o Vinícius, e eu amo estar com a minha família. Léo é filho e marido, né? Léo, meu filho, Vinícius, maridão. E eu amo estar com eles, eu amo. É uma coisa que eu adoro, é ficar junto da minha família. E aí, eu sei que
eu tô aqui, eu não estou com eles, então eu tô no momento, mas eu sei também que estar aqui pra mim é importante. Sim. E é o que eu quero nesse momento, porque eu me senti honrada pelo convite, porque eu sei que isso me eleva e eu sei que isso ajuda. Sim. Então, é isso. E a gente entender que a gente vai abrir mão. Sim. Em alguns momentos. Já viajei muito. Hoje eu já posso falar mais não. Hoje eu consigo negar algumas coisas, negar alguns momentos, né? Fim de semana. Eu já tive fim de semana que eu trabalhava todo fim de semana. É porque é um processo, né? E às vezes a pessoa te vê hoje e fala, nossa, mas tá tão fácil. Mas e aí? E lá atrás, como foi? Será que foi fácil mesmo, né? O plantio, né? Outra que foi muito boa. Eu quero saber, vai. Que eu lembrei. Hoje tá ótimo. Depois nós vamos pro camarim que fala que é o nome de tudo isso aqui. Roda o episódio que eu quero os nomes. Mas sabe o que eu lembrei, gente? Eu vou contar aqui, depois eu até posto o link aqui no meu Instagram. Mas eu vou contar, eu não tinha contado ainda. Tô até vermelha. A roupa que eu palestrei, que eu tava com aquele vestido rosa de borboleta. Gente, ele tava maravilhoso. Aquela roupa fez um sucesso. Mas ele é maravilhoso. E teve uma menina que me abordou e falou assim, quantos milhões você pagou nessa roupa? Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, ela foi personalizada. A Paulinha colocando o link do... Da Shein. Da Shein. Da Shein. Perfeito. Da Shein. Aí eu não falei na hora, mas agora estou te falando. Foi da Shein. Você também pode acessar esse mas vestido. Mas aí foi muito engraçado, que tem uma amiga minha... Que ontem ela falou, nossa, sua roupa tava maravilhosa. Foi da Shein também, porque essa minha amiga, sabe? Eu falei, não, essa foi de uma loja e tal. Mas assim, é tão interessante, por que eu tô contando isso, né, gente? Não é porque eu me acho, não, mas quando você começa a ter uma condição financeira melhor, ganhar mais dinheiro, você ter essas coisas que as pessoas... Sucesso. Né? Não, sucesso, mas falo das coisas materiais também. E aí você usa uma roupa... status, assim, né? Sim. Aí as pessoas acham que tudo seu é muito caro. Sim. E aí eu falo, mas é isso que é interessante, é a autoridade que você constrói, a percepção que você cria sobre as pessoas, né? Essa construção é deliciosa. Perfeito. Manda o link depois, inclusive, porque eu gostei. Mandarei. Perfeito. Ai, ela ainda perguntou se não tinha de vagalume. Ai, gente. É porque era borboleta, né? Era borboleta. Perfeito. Já vamos entrar na nossa dinâmica, já que a gente já tá um pouco polêmico. Hoje tá ótimo, Hoje tá né? maravilhoso. Tá fluindo super eu bem a dinâmica. Eu tô esperando pelo off. Gente, eu tô preocupada. Fica. Então, Paula, a gente tem uma dinâmica que é tipo Raul Gil. A gente sempre apresenta assim. Onde você vai escolher um número e a gente vai discorrer melhor sobre esse assunto, conversar. São assuntos que são tanto quanto interessantes e importantes para nossa prática clínica, para o nosso crescimento profissional. Então, vamos lá. Escolha um número. Deixa eu ver aqui. Pode ser o 3. Qual que é o rosto que tá no... Se tivesse que tirar o chapéu, eu tava lá. Daquela sua aluna? Ou daquela professora? Ai, aquela aluna pediu perdão. Ótimo. Não contei esse Você perdão. perdoou? Perdoei. Claro, Eu ainda ainda fui orientadora do TCC dela da pós. Isso. Sou dessas, perdoo. Mas é claro, o perdão é muito mais pra gente do que pra E é muito outro, difícil né? perdoar, né? Não é uma coisa simples. Sim. Então vamos lá. Empreender na dermatofuncional. Como Construção. Dia a dia, conhecimento constante, porque para a gente conseguir empreender, a gente tem que ter o conhecimento de gestão, a gente tem que ter um conhecimento de mercado. Eu tenho uma mentora, eu sou mentora de profissionais, mas eu tenho uma mentora também para me ajudar nesse processo de construção da minha carreira. Então, o ser empreendedor é delicioso,
Mas você tem que entender que é uma construção, e é uma construção diária. Perfeito. Quais formas de empreender na dermatofuncional? Nossa, mas eu não tenho nem como enumerar. Vão nas melhores. Então, eu acredito que o mercado hoje da estética, como vocês brincaram aí no início, ele tá muito aquecido, Tá em né? alta, né? Ele tá muito em alta. E existem algumas áreas que a gente ainda tem poucos especialistas que têm o conhecimento. Vamos falar aí, lipedema. Lipedema tá muito em alta, né? A gente tem referências no mercado. Ontem a gente estava escutando o Rico, que é esteticista, mas na físio, tem médicos que estão se especializando em lipedema. A gente tem recebido muitos pacientes na clínica para tratar. Então, assim, é uma área que está crescendo e que poucas pessoas têm o conhecimento necessário para entender a fisiopatologia e tratar corretamente. Né? Então, eu acho que a gente tem muitos pontos interessantes. Sim. Gestão. Bom. Todo mundo que eu, converso, que está saindo para o mercado, não tem conhecimento, Não tem. né? E aí busca depois. Claro que tudo bem buscar depois, né? Mas quanto antes a gente aprender sobre isso, e acho que é por isso que a gente escolhe esse tema muito pra cá, né? Quanto antes a gente aprender, com certeza a gente vai adiantar o processo um pouquinho, né? Saúde da mulher, a região íntima, Sim. rejuvenescimento Na dermato, íntimo, sim. na dermato, Sim. crescendo demais. Tá muito em alta essas áreas atualmente, né? Sim. Tricologia, não, tem muita Muito. coisa, gente. Eu acho que empreender em qualquer área. Sim. Se você tem um planejamento de negócio, um modelo, assim, eu queria ter tido uma Paula. Pra me ajudar. Pra me eu ajudar. tive, eu tenho. Eu queria muito ter tido uma Paula na minha vida, porque eu cometi muitos erros. Tá tudo bem errar também. Porque eu me puni algumas vezes por causa disso, mas é porque realmente eu não tinha dinheiro na época, assim. Então, e não existia facilidade de compra. Então, eu comprei equipamento pegando dinheiro emprestado com uma tia minha que tinha condição melhor. Então, ela me emprestava, eu comprava, porque tinha que pagar à vista, e aquele equipamento eu não usava. Eu não sabia usar do jeito certo. Eu não tinha, Formação de base, não né? tinha nem paciente ali naquele tipo de clínica para usar. Era No uma coisa que eu tava equipamento. comprando meio que em vão mesmo, assim. E aí eu falo, poxa, se eu tivesse tido uma Paula. Mas já que você é a Paula, qual conselho você dá? Porque a gente vê muitas pessoas hoje falando, Paula, principalmente a galera que tá saindo da faculdade agora, que não tive empreendedorismo na faculdade. E não tem mesmo, até porque a faculdade não se propôs a te ensinar isso, na maioria delas, né? Como que a pessoa pode fazer, então, pra aprender sobre empreender? Nossa, Alan, hoje a gente aprende de graça. Tem YouTube, tem e-book, tem curso gratuito. Tá, tem mentores Sim. que podem te auxiliar, né? Tem pessoas que são pessoas que têm o conhecimento realmente para aquilo, porque tem gente também que não tem, né? Mas se você não tem ainda, às vezes, condição para fazer um investimento com um mentor ou com alguém, fazer um curso um pouco, né, que você tenha que pagar, hoje a gente tem um conhecimento gratuito absurdo. Sim, Sabe? e fácil Então, acesso, né? Fácil, né? Então, é começar a seguir as pessoas que falam sobre o tema. Luiz esteve aqui, Sim, né? perfeito. Então, ter pessoas que podem falar sobre o tema ali para você já começar a planejar. A gente tem instituições, Sebrae, que dá Sim. curso de modelo de negócio, planejamento Sim. estratégico, planilha financeira. Então, eu acho que o que falta, às vezes, é realmente colocar no papel ali, ó. O que eu Sim. preciso? Eu preciso disso. Então, vamos lá. Agora eu vou começar, então, o passo. Mas o primeiro passo é entender que sem planejamento você não vai Não chegar funciona, né? em lugar... Não vai. Você vai ficar fazendo igual eu fiz. Você vai pipocar aqui, você vai pipocar lá, você vai... Aí você Endividar aqui, compra... endividar Aí você compra um equipamento que você não usa, faz um curso, paga um curso que você não vai gastar, né? Que você não vai usar. Então, ter esse planejamento, eu acho que é uma É chave importante. para o né? crescimento mais rápido. Perfeito. E os maiores desafios de empreender na dermatofuncional? Ser empreendedor. Mas essa pergunta deixa eu deixar pra depois, que tá na minha pauta. Perdão. Vamos pra mais um número. Tô na dúvida aqui entre o 4 e o 5. Eita. 5, tá mais pertinho. Início de carreira. Início de carreira.
luta, né? Muita luta lá, Muita luta, muita luta. Dentro da minha trajetória, a gente teve... o meu pai tinha uma empresa que faliu. E também tenho muito orgulho do meu pai. Queria falar que é importante ele ouvir. Deixar registrado. Deixar registrado. Falei da Maminhas, agora falando do Papinhas. Então, assim, eu tenho muito orgulho do meu pai, porque na época a empresa faliu, ele pagou todos os funcionários, para não ter nenhuma dívida. E aí, nesse momento, eu tava para entrar na faculdade. Então, eu já comecei a trabalhar logo cedo, né? Eu tinha que ajudar, eu arrumei um cargo dentro da instituição que eu estudava, que dava desconto. Meu pai sempre, minha mãe sempre fizeram tudo para poder, né, ajudar, meu avô, enfim. Então, foi esse processo da faculdade, para mim, quando eu paro para lembrar, eu não tenho saudade. Eu não tenho nostalgia, porque foram momentos difíceis, assim. E quando eu não tinha carro para ir, eu pegava ônibus, eu ficava 2 horas para chegar, para ir embora. Então, era uma coisa acordando muito cedo, chegando muito tarde, e dava aula de inglês para algumas pessoas que queriam ir para fora, enfim. E aí, então, o início de carreira foi um início de carreira onde eu não tinha uma condição para ter uma clínica, para abrir um negócio. Então, eu estava trabalhando dentro de uma clínica e essa clínica me efetivou, mas me efetivou com salário muito baixo. Então, foi algo que para mim foi duro. Porque a gente escuta que quando você formar... Você vai pra Disney. Quando você forma, você vai ter um salário, né? E aí era essa expectativa, além do que eu falei pra vocês, que eu sempre soube que eu chegaria em algum momento. Então, eu não vou falar que foi fácil. E aí, por isso que eu falo com todos os meus mentorados e todos os meus alunos e aqueles que eu converso. Pode ser que seja bem mais fácil para você do que foi para mim. E eu também não tô falando que tem que ser difícil, né? Mas o meu início de carreira foi difícil. Até que eu tive a oportunidade, e eu vi a oportunidade acontecendo, de começar a ampliar e ter essas possibilidades de abrir a minha própria clínica. E aí eu comecei a trazer todo o conhecimento que eu tinha, eu dava muito resultado e eu comecei a ganhar dinheiro. E eu falei, não, esse lugar é o lugar que eu desejo para mim e muito mais. Então, foi isso, mas... Perfeito. Foi difícil, Foi né? difícil. Ótimo, mas superado. Superado. Próximo número, Paulinha, gente, mais um. Pode ser o 2. 2, o que temos no 2? Divulgação de serviços na estética. Eita, polêmico, Nossa. polêmico. Conta pra gente. Ô, gente, é difícil, né? Próximo. A Paula sambando nos olhos. Next. Então, na verdade, assim, a gente tá num momento da estética delicado, porque existem muitos profissionais de várias áreas, né? Inclusive, eu sou fisioterapeuta e esteticista. E eu tenho colegas que são fisioterapeuta, esteticista e biomédico. Então, a gente já tem aí profissionais buscando ter mais conhecimento, porque realmente a gente está vendo que cada classe traz uma demanda. Então, eu acho muito importante a gente divulgar os nossos serviços da forma correta, né? Porque é aí que tá. Tem muita gente fazendo sem saber fazer. E também trazendo situações antiéticas, de formas que não deveriam estar acontecendo, né? Então, eu sempre tento falar com os meus alunos, inclusive a gente o Crefito tá sempre lá para falar de ética profissional, para falar dos riscos e dos cuidados da exposição do paciente, porque o que eu tenho visto muito nesse processo de divulgação desses serviços é o paciente, né? O paciente como aquele exposto, objeto, né? antes e depois. Então, a gente tem que seguir aquilo que o nosso conselho, ele né, fala, aquilo que a lei federal traz, para que a gente
tente ao máximo preservar os nossos pacientes. Porque, acima de tudo, é isso, né? Eles estão ali pra gente tratar e cuidar. Eles são o amor de alguém. Sim. Né? E como que tá hoje o marketing digital da estética? Como que pode ser divulgado? Como que pode ser exposto mesmo esse trabalho nas redes sociais hoje? Alan, cada classe tem uma diferenciação. Então, a gente aqui da Físio, a gente pode fazer antes e depois, mas a gente tem que colocar aquela ressalva, né? Que cada paciente tem um resultado, né? Desde princípio da individualidade, né? Exato. Né? E desde que ele tenha assinado um termo de autorização, Ótimo. né? Eu tive uma aluna que passou por uma situação de processo por causa disso. Ela é físio, mentorada. Tô brincando. E ela, quando ela entrou, ela já tinha resolvido, mas ela me contou a história. E ela me falou o seguinte, que ela fez uma postagem de antes e depois... E ela esqueceu que a paciente não tinha assinado o termo. Porque ela sempre... Todo mundo assina. Sim. É uma coisa que ela coloca junto da avaliação. Ficou automático. Mas né? essa paciente não autorizou de fato. Ela falou, não vou assinar porque eu não quero. E aí, não estava mostrando o rosto, mas era uma parte do corpo. E a paciente se reconheceu. Então, a paciente fez um print, mandou para ela que ela não estava autorizada, que ela ia ser processada. E, de fato, processou e ela teve que pagar. Né? Ela não tinha o que fazer, ela estava errada. Estava errada, né? Então, eu acho que quando a gente fala em divulgação, né, são tomar esses cuidados. A gente precisa tomar os cuidados devidos para cuidar do paciente. Perfeito. Né? E, consequentemente, da nossa imagem enquanto profissional. Claro, né? Porque isso impacta na nossa imagem, né? E apesar que a paciente perdoou ela, né? Mas olha o desgaste. Perdoou ela, né? Mas ela não estava errada. Não, ela não autorizou. Né? Ela não autorizou, né? Então, assim, infelizmente... Acontece, né? Talvez uma pudesse pena. ter sido de outra forma, mas... Né? Uma pena, né? Mas acontece. Então, pra gente finalizar, Paulinha, qual número agora você chama pra gente? Pode ser o 7. O 7. Concorrência na fisioterapia dermatológica funcional. Eu deixei os polêmicos por último, hein? Posso falar uma coisa? Olhe pra você. Porque eu acho que a maior dificuldade que o profissional tem é olhar pra si mesmo. Sim. Assim. Fica muito preocupado com a concorrência. Ai, concorrente... Gente, primeira coisa, o que eu tô fazendo que tá errado, que não tá legal? Por que o meu serviço não está crescendo? Quem é você enquanto profissional? Por que a gente tem que focar no concorrente? Perfeito. Pronto. Arrasou. Eu não gosto disso, porque eu acho que a gente, às vezes, foca no concorrente e esquece do que a gente tem que melhorar e do que a gente tem que fazer. Eu tenho que conhecer o mercado. E te perguntar isso agora, que muitos mentores falam sobre a importância de você conhecer o mercado, né? Fazer um estudo de mercado mesmo dos seus principais concorrentes ali, principalmente da região que você vai atender. Sim. Você acha importante, então? Acho importantíssimo conhecer o mercado, mas tirar o olhar do concorrente querendo ser aquela pessoa. Porque às vezes é isso que eu vejo acontecendo. Essa clínica X é maravilhosa, tá lotada, tá bombando, eu quero ser igual e eu vou fazer as mesmas estratégias. Isso não funciona. Eu vou colocar eu vou precificar igual. Eu vou pôr uma pessoa lá dentro para descobrir quanto que custa cada tipo de procedimento e esse vai ser o meu valor porque eu tô na mesma região. Isso não funciona. Porque aí a gente volta para aquele lugar. Você já é autoridade? Você já construiu? Você é bom em tudo? Você tem conhecimento para trabalhar o que aquela clínica trabalha? E às vezes não, às vezes o seu foco é outro. Às vezes é uma clínica referência em emagrecimento e você quer trabalhar com pós-operatório. Então é importante conhecer o mercado, mas eu acho que a gente tem que tirar o foco do concorrente e olhar para dentro. Sim, pra gente conseguir trabalhar de uma forma mais assertiva. Perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se eu não posso mudar a situação, eu mudo a perspectiva do olhar. Então, você entender mais, né? Você vê que aquilo ali tá acontecendo, mas que não tem como mudar. Então, peraí, como que eu posso mudar essa perspectiva? E eu acho que é isso que precisa acontecer quando seu foco é só no concorrente. Mas conhecer o mercado é fundamental, isso não tem como.
né? Entender esse mercado. Foi boa, né? Arrasou. Respondeu tudo na ponta da Sim. língua, com riqueza de detalhes. Nossa, gente, falta um script, tá? Não, aqui é tudo real, tempo Sim. real. Nossa! Surpresa. Paulinha, você tá aqui, né, representando a dermatofuncional, isso é muito claro. E tá tendo um boom agora na área, né, principalmente com a chegada dos injetáveis. Eu quero saber a sua opinião, sincera, clara, na ponta da língua. Não tem Por que a gente quer saber a sua opinião? Porque a gente sabe que tá chegando, né, mas ainda assim existe um certo burburinho, né, fisioterapeuta com injetáveis, não tem formação de base, talvez. A gente vê muitos comentários acontecendo. Você, como fisioterapeuta dermatofuncional e como empreendedora também, como que você avalia a chegada dos injetáveis e como isso vai impactar a área da dermato? Vou voltar uma pergunta para Não, você. Eu respondo nada. Vou voltar uma pergunta. Você sabia gestão quando você formou? Não, Como é que você aprendeu? estudante. Enfim. Pronto. Então, olha só. A gente não sabe tudo, mas o conhecimento é livre. Então, todo mundo pode estudar. Então, eu não acho mesmo que a gente tem competência e habilidade profissional para sair aplicando uma toxina, um preenchedor, fazendo algum tipo de injetável sem fazer sem ter o conhecimento prévio. Uhum. Né? A gente sabe anatomia, mas a gente tem uma anatomia muito mais voltada para o movimento do Sistema que, músculo-esquelético, né? né? Do que, por exemplo, uma anatomia facial mais robusta. Então, eu acho que se o fisioterapeuta ele fizer a pós-graduação, né, e fizer cursos, uma residência, e tiver voltado para o injetável, com o olhar do injetável, igual eu disse, conhecimento é livre. Eu posso fazer um curso dentro de uma área, por exemplo, médica, para conhecer aquela área, Uhum. né? Mas eu não posso aplicar, porque aí é outra história, Sim. né? Eu não sou médica. Então, se o fisioterapeuta, ele ele faz essa formação, eu não vejo por que não. Tá? Porque eu acredito que a gente tem um embasamento fisiológico muito grande. Sim. Mas aí eu sou a favor de pós-graduação, de uma residência, de ter cursos que sejam validados e reconhecidos, né, pelo MEC, pelo COFITO, que nos deem esse respaldo de conhecimento e habilidades. Ótimo, né? Tem mais duas perguntas. É porque como eu trabalho com organização de curso, eu recebo muitas perguntas relacionadas ao tema, né? Aham. Hoje, o fisioterapeuta, quando ele vai fazer um curso de injetável, ele pode fazer com qualquer profissional ou tem que ser somente com o fisioterapeuta? Então, como o conhecimento é livre, ele pode fazer com qualquer profissional. Não tem problema, tá? Aham. Mas o que hoje o Conselho Federal ele traz preconizado pra gente? Que existem áreas de atuação, então é toxina botulínica, um curso de 50 horas que esteja registrado no COFITO. Ótimo. Intradermoterapia e hidrolipoclasia. Então, são as 3 habilidades hoje que estão regulamentadas pelo nosso conselho. Isso significa o quê, né? Significa que se eu vou aplicar uma toxina botulínica no meu paciente, eu tenho uma intercorrência, mas eu fiz uma habilitação respaldada pelo conselho, o conselho vai me respaldar juridicamente naquele processo. Perfeito. Ele vai estar ali me auxiliando, me ajudando. Se eu tiver que fazer uma consulta, o conselho está ali para a gente, né? Mas então eu preciso, né, pegar a listagem dos cursos que estão habilitados para isso. Ah, Paula, mas eu posso fazer uma pós em estética avançada? Pode, conhecimento é livre. Mas se você sair dali e fizer uma toxina e acontecer algum tipo de problema, você não está respaldado porque o curso não é um curso habilitado, né? E, se eu não me engano, agora eu tô até na dúvida, mas eu acho que sim, tá? Tem que ter a prova de especialista. Você fala Em dermato. Ah, eu acredito que sim também, já li a respeito. Tenho quase certeza, agora me fugiu a Acho que informação. pra você tá dentro da legalidade, precisa ter a formação. Então, assim, é isso, entendeu? Então, dentro da físio. Nas outras áreas, a gente tem as outras especificidades, Sim, mas né? na físio é assim, Mas né? na físio é assim. Então, o fisioterapeuta, ele tem conselho, gente. Eu falo, tem muita gente que às vezes tem medo de ligar pro conselho. Sim. E o nosso conselho é tão atuante, né? Super, liga pro... Hoje mesmo eu fiz uma pergunta pro conselho pelo WhatsApp, porque como coordenadora algumas dúvidas surgem, eu tô montando algumas coisas do estágio e eu queria saber uma informação. Bom. E aí o conselho me respondeu, não, aqui não tem nada, pode olhar se no MEC tem.
beleza, joia. Né? Seguimos. Seguimos. E é isso. Tem um conselho, liga pro conselho, tira a dúvida, não deixa de procurar quem tá ali para nos apoiar. Ótimo. E a última pergunta sobre o tema. Vamos. Você sabe quais? Claro que você deve saber, né? Quais são os injetáveis que o fisioterapeuta já pode estar atuando no momento? Então, são só esses. É só toxina, Aham. botox, né? Toxina, Aham. porque o botox é a marca. A marca. Uhum. Toxina botulínica, intradermoterapia, que aí os ativos são diversos, mas aí pode fazer para flacidez, para gordura, capilar, etc. E a hidrolipoclasia, que é um procedimento que a gente injeta o soro fisiológico e faz ultrassom por cima. Ah, perfeito. Então, são esses 3 por enquanto. Pelas conversas que eu tenho tido com o Dr. Anderson, com outras pessoas, né, lá dentro do conselho, a intenção é que o preenchedor chegue, os bioestimuladores, fios. Então, eu acredito que é algo que está sendo construído. Perfeito. Para que a gente tenha, de fato, um respaldo seguro. Ótimo. Né? Então, o campo de empreender na dermato está crescendo. Sim. Tá crescendo. As possibilidades estão crescendo, Tá, né? ué. Tá, sim. Perfeito. Sigamos? Sigamos. Paulinha, hoje, como fisioterapeuta dermatofuncional, quais foram os seus principais desafios de empreender nessa área? De empreender, eu acho que conhecimento, porque eu não tinha realmente esse conhecimento de gestão, eu tive que estudar para poder aprender. E talvez um suporte. Uma Paula. Tô aqui pensando, porque assim, gente, o empreendedorismo, ele é complexo, né? Às vezes a gente segue uma teoria e dá errado. Sim. Você fala, não, eu vou fazer dessa forma, e de repente você fala, o que aconteceu? Né? Onde que eu tô? O que eu tô fazendo? E aí você tem que voltar para trás e, deixa eu abrir, olhar ao redor aqui de novo e me reposicionar, começar do zero, talvez, até. Então, eu acho que o maior desafio é o conhecimento, porque eu fico vendo vocês também que mexem com redes sociais, né? O algoritmo muda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí, de repente, uma coisa que super estava funcionando não funciona mais. E aí, de repente, um conteúdo que você grava com muita dedicação, às vezes a gente, contrata pessoas para ajudar aí aquela gravação, e aí você faz um baita de um vídeo, flopa. Aí você fica, por quê? Aí você fala, cara, o que aconteceu? E de repente você posta que você tá cozinhando um estrogonofe e bomba. Eu fico chocado. Então, assim, eu acho que o maior desafio é o conhecimento, porque ele é muito amplo. Então, para você conseguir construir esse empreendedor, né? Você precisa de uma pitadinha de cada coisa ali. Sim. Só o seu conhecimento específico, ele não basta. Não é suficiente mais. Não é. Já foi, hoje não Não é. é mais. É porque o mercado muda todo tempo, O né, tempo Paula? Então a gente tem que inteiro. atualizar em conjunto. Eu tava conversando com um amigo meu, ele é de uma área completamente diferente, assim, nada a ver com saúde. E ele falou assim, Paulo, eu tenho muita vergonha de falar, eu fico vendo seus vídeos. Você faz karaokê, você põe... Aí, de repente, você tá lá em cima do palco fazendo uma palestra, aí você posta dando um curso, e eu falo... Poxa, eu queria fazer isso, porque ele tem conhecimento muito grande na área dele, mas ele tem dificuldade do vídeo. Ele tem dificuldade. Aí eu dei umas dicas, né? Porque tem uma que é muito boa, tá? Você pode fazer um vídeo ensinando sem aparecer, só com sua voz. Perfeito. A outra dica é Né? siga o Dr. Alain Inácio. E a prof fala E faz a consultoria. Mas assim, é isso. A sua palestra foi incrível, porque as pessoas, elas vão, né? Sim. Abrindo um Vai pouquinho abrindo. a mente. Mas é porque fica nessa ideia de começar perfeito. E não tem como começar perfeito. É um processo. O primeiro story de Alan. A gente tem que ver A gente lembra, né? Pois é, ainda. Mas é porque realmente fica nessa. Quem nessa postou ideia. isso essa semana foi Boca Rosa. o quê? O primeiro stories dela. Gente, será que Deus. você assistiu a palestra? Ah, Sensacional. Mas é isso. E assim, eu acho que a gente tem que também respeitar nossos limites. sim. Eu acho que Sim, dentro claro. do empreendedorismo isso é fundamental. Fundamental. Saber o momento de fazer uma pausa, saber o Sim. momento, olha, isso eu não sei, eu preciso de ajuda. Peraí, delegar. Alan, me ajuda aqui com Sim, isso, sim. né? Porque, sair pedindo
ajuda mesmo, apoio. Humildade seria a palavra, né? É. Reconhecer aquilo Sim, que você não dá perfeito. conta, que você não tá no momento ideal. Perfeito. Acho que é fundamental, né? Tudo isso. E eu sou tão sincera que a Rafa do meu marketing, às vezes ela vira, Paula, eu preciso de vídeos. E eu falo, eu tô exausta. Eu não consigo fazer isso agora. Eu vou gravar, me dá até que dia? Ela, tal. Então eu vou mentalmente me organizando, porque em alguns momentos a gente precisa Não dá realmente conta. parar, sabe? Então eu acho que respeitar o limite é importante, Sim. como Perfeito. empreendedor. Sucesso, perfeito. Paula. Falar em sucesso, né? Vamos saber de sucesso? O que que você fala sobre sucesso? Primeiramente, a gente quer saber o que é sucesso pra você, o que você considera ser sucesso na vida, tanto profissional quanto pessoal. Eu. Eu sou Modesta, sucesso. eu sou sucesso, sou muito brilhuda, gente. Sucesso vem cheio de palavras juntas, assim, né? Coladinhas. Então, eu acho que o sucesso, ele é individual mesmo, assim. Eu acredito que a gente precisa sentir o sucesso. Faz sentido? Sim. Pra mim, sucesso é o que eu vivo mesmo hoje, assim. Eu amo o que eu tenho, eu amo o que eu faço, e eu amo minha família. Eu não sinto que eu seria a mesma Paula com o sucesso que eu tenho sem a minha família por perto, sabe? Sim. Então, eu acho que o sucesso, ele vem cheio de ramos, Sim. cheio de caminhos. Uma completude, Então, né? E eu acho que é individual. Assim, para que a gente alcance esse sucesso, você precisa de cumprir algumas coisas, Sim. alguns passos. Você tem que ter persistência, constância. Você tem que acreditar. Tem que acreditar. Uma pessoa que não acredita naquilo que ela pode ser, ela não vai ser. Você é o que você quer ser. Então, ele vem repleto, ele é um rio com esses ramos fluviais aí, em que vão... E, de repente, às vezes, vai dar uma secadinha de um lado, e aí você, opa, peraí, deixa eu mudar o rumo aqui, mudar o curso. Eu acredito que o sucesso, ele é único. Sim. Porque, olha só, olha nós três aqui. Sim. O que a gente tem hoje? Como que é individual e nosso? Sim. E a gente tá junto, Sim. fazendo um sucesso, Sim. né? Exato. Fazendo um momento que Sim. vai trazer essa amplitude. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas Sim, muito eu claro. sinto muito que esse sucesso, ele é construído individualmente com essas vertentes que são prioridades, gente. Sim. Tem coisa Sim. que eu coloco na frente, sabe? E nós concordamos muito, Paula, porque a gente fala muito sobre sucesso profissional aqui no podcast. E a gente sempre bate na tecla das pessoas baseando o sucesso de acordo com a experiência do outro. A comparação, né? Se compara, eu não Sim. alcancei o que um outro alcançou, então eu não tive sucesso profissional. E tem muita gente que liga o sucesso ao dinheiro. Sim. E é uma falha terrível Né? também, né? E assim, claro que o dinheiro, gente, é importante, né? Eu sou uma pessoa que eu falo da importância de você Sim, ganhar dinheiro. te Eu não dá quero. acessos. Sim, e se a gente quer, né, se a gente deseja realmente ser referência, construir, a gente vai construir isso trazendo também o financeiro, vai vir Sim, junto, com certeza. né? E é uma delícia, né? Sim. Quem não Sim. quer? A gente não vai mentir sobre Faz isso. parte de ter qualidade de vida, E isso né? realmente, assim, eu acredito que a gente tá desconstruindo, porque a gente falava muitas coisas, né? Essas crenças limitantes, elas existem. Sim. Então, a gente tem que desvincular. Talvez o dinheiro naquele momento não esteja acontecendo, que já foi uma passagem desse rio na minha vida, que eu tava sendo conhecida, as pessoas falavam da Paula, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha ainda, naquele momento, uma condição financeira que eu podia falar, ai, nossa, tá tranquilo. Né? Eu já contei moeda, né? Já entrei no cheque especial. Mas eu estava começando ali naquele processo. Tanto que eu estava falando isso com uma mentorada outro dia. Eu demorei 10 anos para ganhar dinheiro dentro dessa construção. Eu tenho certeza que hoje demora menos, Sim. tá? Porque a gente tem acessos. Que nessa época, eu tô com Mais 41 fácil, anos, né? eu sei que não parece. Chocada. 41. Mas Eu já assim, tomei né? esse susto já 16 anos de formada. Então, pensa nesse processo lá, 16 anos atrás, onde não existiam
essas facilidades. Então, eu acredito nisso. Perfeito. Perfeito, Arrasou. Paulinha. E hoje, você considera que você tem sucesso profissional? Demais! Minha filha, você não entendeu ainda? Mas eu quero que ela corrobore melhor. Quais são os marcadores da sua vida profissional que você fala aqui eu tive sucesso? A minha habilidade técnica. Dinheiro. Dinheiro. Não, dinheiro hoje é Aham. algo relevante pra mim, Sim. assim, que eu tenho e eu tenho condição financeira pra fazer coisas que antes eu não fazia, mas eu podia. quero muito mais. Claro. Tá? Não Assim, parei, não. Eu ainda não estou aonde eu gostaria, Pronto. né? Eu quero ter esse conforto, eu quero sentir, eu vou. Então, é isso. Mas, para mim, não é tudo de fato, assim. É Uhum. importante muito, mas não é Sim. tudo. Então, eu acredito muito na minha habilidade técnica. Eu sei que eu sei muito, né? E eu não vou falar uma palavra, porque eu não sei que horas que a gente vai passar. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu sei que quando eu ponho a mão, funciona. Dá certo. O meu paciente tem resultado. Pronto. E ele vai me ver como alguém que traz resultado para ele. Então, eu sou autoridade. E eu gosto de ser autoridade. E eu gosto de estar no palco. Gosta nos Gosto, holofotes. Gosto de brilhar. Eu gosto muito. Eu gosto do Quem não, Do glamour. gente? Vamos ser sinceros. Quem Ah, não? pois é, não Gente, sei. adoro. Até quem não tá querendo. A gente chega lá, tipo, fazendo modesto, mas tá adorando. Mas eu gosto. Eu acho sucesso. Eu sim, me sinto uma. Eu sou uma profissional bem-sucedida e falo isso feliz, de boca cheia mesmo. Porque não é mentira. E pronto. Falamos de brilho, né? E é impossível, Paulinha, não pensar em você e não pensar em vagalumes. E quem é vagalume? Conta pra gente, que são esses tal de vagalumes? São todos vocês. Você é vagalume. Eu sou vagalume. São essas pessoas que estão comigo para crescer, para voar, para ir para a estratosfera, né? São parceiros, amigos, mentorados, colegas. São aqueles que estão comigo, do meu lado, para voar junto. Eu não quero... meus vagalumes falam que eu sou a vagalume mãe, né? Vagalume mãe. Gosto de ser a vagalume mãe porque eu sei que quando eu sou a vagalume mãe, eu tô mostrando um caminho. Sim. E tô trazendo esse caminho de uma forma mais fácil que não foi pra mim. Então, é isso que eu desejo. Mas vagalume é todo mundo que tá junto de mim, nesse mesmo propósito de brilhar independente se vai arder, né? De brilhar independente das cobras que vão surgir no caminho. Sempre, né? Então, vamos juntos, porque junto a gente é muito mais forte. Isso. E segue aquela fábula que você compartilhou conosco, Isso. né? Ótimo. Então, todo mundo que começa a me seguir, né? Todo mundo que vai numa palestra, que tá junto, que eu tenho a oportunidade de contar dessa fábula, eu conto e falo, agora já é todo mundo vagalume aqui junto comigo. Perfeito, Arrasou. muito bom. Arrasou. Eu amo essa fábula, faz muito sentido com o que a gente Sim. vive, né? Em todos os Sim. cenários da nossa vida. Sim, Então, sim. perfeito, eu gostei. Eu gosto de ser um Eu sou vagalume. vagalume desde o meu 4º período da graduação. Olha Ó, É. confissões. Confissões. Assisti a primeira palestra do meu 4º período da graduação. Era louca por dermato, inclusive, queria fazer. Olha só Ia ser muito bem lá, não quem ia, te Paulinha? raptou. Ai, saúde da mulher, né? Larissa, Foi a Larissa. Larissa, a Foi. palestra. Lari. Perfeito. Agora, eu tenho uma dúvida pessoal. É caro empreender na fisioterapia dermatofuncional? É caro empreender. Independente Começamos da por aí. área. Mas assim, essa pergunta é muito relativa, né? Assim, não tô querendo ser prolixa no assunto nem nada, mas é porque você fazer um empreendimento de qualidade, você tem que ter pessoas de qualidade do seu lado. Então, por exemplo, a primeira mentoria que eu fiz já foi uma mentoria de qualidade. Eu nunca fiz, porque eu já escutei isso de mentorados meus, tá? Falar assim, não, Paulinho, eu já fiz uma mentoria antes, que eu gastei, assim, gastei R$1.000, mas não adiantou nada. E aí é o barato que sai caro, Sim, entendeu? Assim, sim. e não que R$1.000 seja pouco dinheiro, tá, gente? Mas é porque uma mentoria de qualidade, ela te entrega mais, ela é mais high ticket mesmo, não tem como. E tem que ser, né, Paula? Quem entrega, e aí, ela é proporcional. A entrega, ela é proporcional. E aí, você vai ter a pessoa do seu lado, você vai construir aquilo. Mas também não adianta você
pagar uma mentoria e não fazer. Pior coisa. Não Porque o resultado adianta. depende de você também, né? Depende. Sim, o Depende mentor de tá ali pra te 80%. guiar, né? Sim. 80%, né? Sim. Então, se você não tem, se você não tá pronto para essa entrega, não pague, né? Então, assim, eu acredito que, mais igual eu falei antes, existem muitas informações gratuitas. Sim. Uhum. Então, eu acho que dá para empreender com conhecimento básico, iniciar nesse empreendimento com Sim. conhecimento básico, Uhum. né? Agora, se ele já de cara vai te trazer um retorno que você deseja, talvez não seja tão simples assim, porque aí vai faltar esse conhecimento e essa direção Mais específica, mais né? específica. Sim, sim. E quando a gente para pra pensar, por exemplo, vou atuar no dermato, abrir uma clínica, preciso de equipamentos. É caro esses Precisa de equipamentos? equipamentos? Pra Esse é o começar, maior erro. precisa. Eu porque já começou com a pergunta. Fui. Esse é o maior erro que eu vejo. É comprar equipamento primeiro sem ter Demanda, né? sem saber o que é o nicho que você vai atender. Sim. Porque às vezes você tá numa área que a grande demanda é corporal, ou capilar, ou facial. Então você precisa conhecer o seu público. Uhum. Então tem que fazer pesquisa de mercado, tem que entender aquele público-alvo, tem que entender também a persona que você quer trabalhar. Porque Sim. aí a gente vai nichar esse ponto ou eu vou ficar com um É. público-alvo mais amplo. É. Então, assim, entender esse local onde o empreendimento vai acontecer, esse mercado que você está inserido, é extremamente importante. E você comprar equipamentos não significa que você vai atrair cliente. Uhum. Não significa. E que Você vai pode gerar ter o resultado em si, né? E outra, às vezes você não sabe nem usar. Perfeito. Sabe Sabe o nem que, por quê, sabe o né? que acontece muito? Eu dou muita consultoria de clínicas e também em empresas de alta tecnologia. Aí a aluna, ela compra um equipamento, uma máquina lá de R$8.000. Custo baixo, tá? 8 mil na estética. É um É, equipamento. por isso que a gente perguntou, é caro? É um equipamento mais barato. Mas mesmo assim, pra quem tá começando, 8 mil é investimento, Recém-formado, né? E é caro. É. E aí, compra esse equipamento de R$8.000, não sabe usar. Se eu contar pra vocês que já teve aluna que falou que o equipamento tava na caixa fechada, vocês acreditam? Acredito. Fechada, sem uso. Falei, vai estragar. Vem Você nem abriu pra ver se ele Sim. tava funcionando? Ela, não, eu não sei usar. Então, a pessoa, ela compra uma máquina sem ter feito... Às vezes, ela fez um curso, mas o curso não era suficiente para ela ter o conhecimento que ela necessitava para poder aplicar aquela técnica. E tem equipamentos que têm muitos riscos. Sim. Queimadura, né? De lesões, inclusive lesões permanentes, uma paralisia Nervosas, facial. né? Sim. Tá? Então, hoje a gente tem máquinas que têm uma capacidade ali absurda de profundidade. Eu tenho microfocado, Aham. entrando no SMAS. Sim. Então, né, atingindo SMAS, fazendo grampeamento de SMAS. Então, assim, saber, né, ter o conhecimento específico daquilo que você vai trabalhar é essencial para você comprar o equipamento que você quer trabalhar. Porque também, senão, você não dá resultado. Perfeito. Outro exemplo que eu lembrei aqui foi uma aluna que comprou a radiofrequência, começou a atender radiofrequência, 0 resultado. E aí ela me contratou para dar um treinamento VIP. E aí quando eu cheguei, eu falei, me fala o que você tá fazendo. Aí quando ela me falou, não ia dar resultado mesmo, não, tudo errado. O problema tá no protocolo. Tá na conduta. Mas aí que tá, não tinha parâmetros errados, forma de aplicação inadequada, manopla errada. Nossa. Você tem manopla profunda, superficial. Sim. Se você não sabe usar o equipamento, a gente não compra. Perfeito. Então, assim, E dá pra começar sem equipamento também, né? aqui, Perfeito. nosso bem mais precioso, aqui, ó, o bem mais precioso tá aqui, nossas mãos. Sim, perfeito. Então, né, na dermato, uma drenagem linfática, fazer um tratamento com outras possibilidades. A gente tem tanto produto que entrega tecnologia cosmética de qualidade, dermocosméticos, Exossom, PDRN. Então, assim, realmente não faz sentido, sabe? Sim. Sair comprando sem conhecer.
sem saber o que vai parece oferecer. o óbvio, mas é aquela história, Esse né? sentido. Precisa falar, porque realmente acontece muito. Precisa Pronto, acontecer. gente, não vai Perfeito. comprar equipamentos. Não, aí. calma. Começa aqui, ó, Renz. Não, eu fiz isso. Eu comprei equipamentos. Com empréstimo, né? Com empréstimo. Pra piorar. Com empréstimo. E sou grata a essa tia, ela já faleceu, mas ela me ajudou muito, porque ela me dava o dinheiro para eu comprar, porque eu não tinha cheque, eu não tinha Já tem dinheiro. você, tia. Né? Então ela me ajudou muito. E aí eu comprei, mas eu confesso que eu não usei. Perfeito. Não usava. Usava um paciente ali, outro lá. Sim. Não sabia também dar Sim. resultado adequado naquele momento, né? Perfeito. E eu tenho mais outras dúvidas também. A gente comentou, né, que a disciplina de dermatofuncional é uma disciplina nova, né, teoricamente. E aí, qual dica você daria para esses profissionais que estão principalmente entrando no mercado de trabalho, que querem se especializar, curso, uma pós, surgiu residência da fisiodermato recentemente também, né, com uma oportunidade única. Qual caminho você acha que seria talvez mais fácil, mais promissor para aquela pessoa? Eu acho que a pós é essencial. Eu acho que para quem quer, acho não, tenho certeza, para quem quer trabalhar com dermato, a pós é essencial. E hoje a pós-graduação já está vindo acompanhada do injetável, né? Uhum, Eles já sim. estão incluindo os conteúdos de injetáveis na pós. Então, eu penso que é um caminho seguro de conhecimento e entender também, porque isso é importante aqui, até como professora falando, que a pós ela vai pincelar tudo da dermato, mas ela também não, às vezes, vai te trazer o aprofundamento que você espera. Sim, Então, dentro da pós, você vai ter uma possibilidade de falar, opa, gostei disso aqui. sim. Nossa, que legal pós-operatório. E a Sim. partir daí, correr atrás dos cursos livres que trabalham mais especificamente um pós-operatório. Né? Perfeito. Hoje a gente tem profissionais incríveis no mercado, né? Que trabalham com pós-operatório. Então, eu penso que é o caminho mais fácil, mais seguro, né? Pra gente trazer resultado Perfeito. para esse profissional. E a escolha dessa pós? Porque Então, hoje em tem dia... que ter MEC, né? Tem que ter... Pra começar. Por favor. Tem que ser autorizada pelo MEC. E aí, gente, é só olhar no site, né? Perfeito. Pega lá, olha no site, confere. Não deixa de conferir, não. Porque já Porque teve... realmente tem muito caso, gente. Sim. Tem caso. Tem Você caso. aconselha pós-online? Nessa área? Ô, Alan, você sabe que eu sou a favor do online, né? Eu gosto de online, mas eu acho que o online não é suficiente pra gente... Porque a mão na massa na área, ela é muito importante. Então, você Sim. fazer uma drenagem, você tem que sentir a pressão Sim. da mão. Claro. Não adianta se eu não sinto a pressão da mão, como é que eu vou saber se eu tô aplicando Sim. corretamente? Injetável, então, nem se fala, né? Uhum. E a eletroterapia, porque Pronto. existem Sim. riscos. O que eu acho que é totalmente possível? O híbrido, né? Sim. É a Pronto. gente ter teorias Online, né? online, aquela teoria toda online, e depois esse aluno, ele participar de aulas práticas, ele ter um momento das vivências de cada área que ele teve a teoria. Então, eu penso assim, Você né? mesmo faz cursos assim hoje em dia, Faço né? demais, E funciona sempre super fiz bem. super bem. E eu gravo, eu vendo, né? Agora, por exemplo, tem um curso que eu não vendo ele online, microagulhamento. Uhum. Porque ele é um curso que tem risco se o aluno ele não entender a profundidade e a lesão que ele pode fazer na pele. Então, eu não dou esse curso online. Ele é um curso que eu só dou presencial. A teoria eu posso até dar online, mas na hora da prática, ela tem que ser presencial. E se o aluno não faz a prática, ele não recebe diploma. Perfeito. Pronto. Ótimo. Por isso eu gosto Gostei de disso. Paula, gosto. Não, eu sou assim. Não Gostei. recebe Tô certificado. mesmo, Paulinha. Perfeito. Parabéns. Você me conhece, você sabe. Claro. Limpeza de pele, eu fico em cima dos meninos. E é um curso sensacional. Porque, gente, tem curso de limpeza de pele sendo vendido a R$20. É absurdo. Não, e assim, pode ser até que ele seja um curso bom. Sim. Mas às vezes a pessoa que não tá ali pra poder auxiliar dentro Sim. do processo, tirar as dúvidas, Uhum. fazer. Mas eu acredito que o online bem feito, ele ensina. Funciona bem também. Eu prático, aprendi né? muito. Eu Sim. aprendi muito com Sim, com sim. online. Sim, E a sim. pandemia trouxe isso, né, Trouxe gente? a Exatamente. possibilidade. Vamos usá-la, né? Da maneira E correta. eu não Da vejo maneira problema, não, de verdade. Sim, ótimo. Tem mais perguntas, Natália? Não sanei minhas Você dúvidas. quer mudar de área, Natália? Eu tenho uma quedinha. Balançou, acho que deu uma balançou. estremecida. Tem uma quedinha. Ó, e por falar em áreas, vem a nossa segunda dinâmica da noite. Ai, Surpresão meu Deus. também, né? Surpresa. Jesus. Que eu faria, não faria.
Vou falar algumas especialidades da fisioterapia e você vai me falar se faria ou não. Se Gente, falar não fica com raiva. Nada pessoal. eu faria ou não faria, mas poderia ser comprometimento. Tô brincando. Se você falar faria, a gente passa. Se falar não, quero saber por quê. Tá bom. Vamos começar, então? Que medo. Terapia intensiva. Não, gente. Já comecei. Quê? Eu não faria. Eu acho lindíssimo, Aham. mas eu não faria porque eu não sei lidar com essa situação do paciente crítico. Aham. Eu já até trabalhei com queimados, mas eu acho. Eu não gosto do ambiente, gente. do Porque a assim, dermato é também triste. trabalha com queimadas, né? Sim, eu já trabalhei muito com úlcera, queimadura, Aham. isso, aí eu consigo. Inclusive, eu já trabalhei dentro do hospital com queimadura, mas eu vi que não era pra mim ali, porque é muito triste. Sim. E eu sou essa... Eu sou Essa vagabundo. pireja Apanhando lá, né? Então, eu lembro que eu chegava em casa, deitava no colo da minha mãe e chorava. Eu lembro disso. Tem que ter um preparo emocional Eu não muito dava grande. conta. Então é por isso. E assim, eu tinha pânico de ventilador mecânico, de assim, não. Não pra é um mim ambiente dá. bom, né? Vou Não é deixar, bacana. vou deixar pra vocês que gostam. Saúde da mulher. Ah, sim, já fiz. Faço e faria. Você foi minha professora de saúde da mulher, inclusive, sim, né? adoro. E tem uma relação. Por isso que, Com a Nath, tô, né? Você me entende. Entendo. Tem uma relação muito forte. Sim. Sempre que precisa, inclusive, eu dou aula e eu adoro. Continuo estudando, porque também é uma área que está em constante, Sim. né? Então, faria Sim, totalmente. show. Ortopedia. Faria se eu não tivesse me apaixonado pela dermato, porque foi o que me fez Verdade. estudar. A lesão dela. Foi por causa da Sim, minha lesão. bailarina. E eu acho que eu iria pra alguma coisa bem do esporte, eu gosto. Ah, legal. Ótimo. Esportiva, Legal. faria. Sim, faria então, né? Faria. Vamos- Quer jogar uma Ah, área? eu quero, neurofuncional. Não. Por quê? Eu faria. Muito difícil fazer transferência com o paciente. Ai, me recuso Ai, também. eu suando. Não, gente, eu acho uma área lindíssima. Eu acompanho lá, a gente inclusive faz um projeto que chama Informa Cão, que é lindo, com os cães terapeutas, trabalhando com as crianças, sabe? Com disfunções neurológicas, eu acho lindo, mas eu acho também uma área muito complexa. E tem um detalhe, que eu acho que é por isso que eu gosto tanto da dermato. Porque a gente, na dermato, vê resultado. Então, você tem uma pele que tá ali desidratada, né? Tá precisando daquele up, daquele glow. Às vezes, com uma sessão, você já vê diferença. E na neuro, você precisa de um Tempo. tratamento, de um tempo maior, né? Você vai precisar de ficar ali alguns meses com o paciente. Às vezes, é um paciente que não vai ter um quadro de melhora. Sim. Você fica estagnado. Isso, pra mim, é complexo. Não dou conta. Ótimo. E Nada pediatria? Pediatria também não. Que é isso, Paulinha? Ai, gente, Tá desculpa. muito limitado, tá brincando. Mas muito pela questão da tristeza, Sim. das patologias e disfunções, eu fico muito impactada. E aí, estar ali, eventualmente, igual com projeto, eu fico numa boa. Mas no dia a dia, eu acho mais complexo ali, emocionalmente pra mim. Tá. Ó. Eu choro. Vai pro banho. No meu primeiro dia de estágio, eu fui pro Não, eu banheiro juro, eu do choro. Eu CTI fico chorar. muito impactada com algumas situações. E às vezes eu tenho muita dificuldade até pra conversar com a mãe. Sim. Com E aí o acaba que você não vai paciente. entregar. É complexo, né? Eu tô trabalhando com síndrome de Down agora e eles internam, eu sofro. É difícil. Eu sofro. Não, mas é triste, é triste. é Que a gente isso. se apega, né? Não tem como, E é algo né? incondicional, assim. Sim. É porque é um serzinho que depende de você. Aí você fala, gente, Aí eu tão fico ingênuo. apaixonada e eu quero, sabe? Leva aí, pra eu, casa. aí eu fico assim, muito impactada. Eu acho Sim. muito difícil internação. Quando as crianças internam lá também, eu fico apavorada. Sim. Aí eu fico perguntando pras meninas, e aí, gente, Voltou. e o paciente tal? O paciente tal já chegou? Ah, não, tá internado ainda. Eu fico muito impactada. Então, pra Sim. mim, acho que essa é a maior dificuldade, porque o ambiente mesmo hospitalar é difícil pra mim. Uhum. E aí, As pensar que... Porque eu, como mãe... Ia perguntar agora se isso influenciava. Demais. Demais. A gente se coloca no lugar, sabe? E a gente quer trazer pra gente o que a criança tá sentindo. Sim. Léo tem uma febre, eu falo, por que não é em mim?
sabe? Tá tossindo, tá não sei o quê, passa mal. Gente, quero pegar pra mim. E é isso, é um amor que dói. Então, acho que isso influencia, assim. Entende? Pronto. Então, pra gente finalizar e te dar a chance de falar que faria. Esporte. Ah, já faria. Eu gosto. Eu Você gosto. comentou que gosta, não Sim. sabia dessa Legal, né? admiração. Porque de dois extremos. Não, eu gosto do Legal. da área esportiva. Eu não tenho conhecimento, tá, gente? Mas o pouco que eu vejo, que eu converso, né? Fernanda, que foi preceptora também. Viegas? Ai, Fê. adoro. O Vitor, que foi meu aluno, né? Que tá lá Vitor. também no Minas. Eu acompanho os meninos, eu acho incrível. Eu vejo o Thiago, eu falo, gente, que legal, que área legal. Então, eu acho que é uma área que eu gostaria de estudar. Uhum. Sabe, assim, que eu ficaria feliz estudando. Bacana, Paulinha. É isso. Tem mais alguma área que você gostaria de saber? Não. Já tá Eu tô satisfeita né? com a saúde da mulher. Sabe uma Pronto. área que é triste, que eu trabalharia? Eu já trabalhei muito, mas que eu trabalharia, lembrei aqui, só pra falar, porque eu tô falando que é difícil pra mim, Sim. mas ela é difícil, oncológica. Ah, legal. Oncológica. Mas eu gosto Legal. de cuidar, porque Você eu tem muita relação com as É, áreas de eu ia vocês. falar, tem bastante relação, né? Sim. trabalhei muito, eu ainda trabalho com paciente oncológico, Perfeito. pós-câncer de mama, né? Sim. Já peguei algumas disfunções mais graves, mas assim, lembrei aqui. E Ó. hoje, a sua linha de atuação tá em qual área? Facial. É o que eu mais gosto, assim. Mas eu, como professora, acabo não deixando de me atualizar nas outras áreas, assim. Então, eu gosto muito de pós-operatório. Eu tenho estudado muito lipedema, mas não para atender nessa área, né? Não para isso, mas para poder entender os processos e saber tratar o paciente que chega na clínica escola, porque eu sou professora do estágio. Lá chega de tudo, né? Entendi. Então, chega de É tudo. fundamental. Mas assim, pra te falar, o meu amor é facial, melasma, rejuvenescimento, Vamos é dar o cuidar nome? da pele, acne, adoro. Ai, mas- Eu dou resultado. Não, eu tava vendo os cortes do vídeo, gente. Eu tô assim, meu Deus, mas quanta linha de expressão. Você Tão precisa de uma jovem, O meu já Paula tá Nova. precisando Tão jovem. renovar E também. aí, tem idade pra começar esse tratamento facial? Na verdade, protetor solar, Pra né? vida, A gente né? pode começar Sim. novinho, não tem problema. E eu comecei com 18 anos, eu acho que isso foi o que influenciou também eu ter hoje uma pele como a minha. Eu tenho rosácea, que é uma disfunção inflamatória crônica. Inclusive, hoje ela tá até um pouco atacada. Eu tive que maquiar mais carregado, mas por causa da maquiagem que eu usei no fim de sim. semana inteiro. Uhum. Então, a pele sente, mas assim, claro que para injetáveis eu não recomendo começar tão cedo, mas com 25 anos é 1% de colágeno a menos por ano, né? Ai, tô quase lá. Então, Eu já comecei, né? Porque eu sou então besta. é só ladeira abaixo, tô brincando. Ó. Mas assim, aí é isso, é prevenção, né? Uhum. Protetor É. solar, um sérum com vitamina C de qualidade. E produto de qualidade Sim. é diferente, mas eu prefiro que use a não usar. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Paulinho, uma pergunta muito importante agora, voltando para o nosso tema padrão do podcast, né? Que é empreendedorismo e valorização. Eu acho que você vai saber falar bem que você está nesse lugar de formação de novos profissionais, né? Como que você avalia hoje a valorização da fisioterapia e o que a gente precisa fazer para contribuir para que ela seja cada vez mais empregada ali no nosso dia a dia profissional? Nossa, que pergunta boa. E complexa? Não, mas ela é muito boa porque o que a gente precisa fazer é se valorizar. O profissional, ele tem que entender que é ele que é capaz de jogar a profissão para cima, de elevar a profissão fisioterapeuta, Uhum. né? Então, essa valorização, ela parte de nós. Ótimo. Eu acho que a partir dessa valorização nossa, a gente vai conseguir construir cada vez mais. Mas, vendo o mercado e o que eu já vivi dentro do meio educacional, estamos em crescimento, né? A gente teve um declínio, teve um momento que o curso ele deixou de ser procurado. Isso é normal, a gente vai Acontece, né? vendo isso acontecendo em todos os cursos, mas agora a gente está em crescimento. Quando eu entrei, a gente tinha menos de 100 alunos, hoje a gente já está com quase 300. Então, eu vejo que esse crescimento, ele está, né, ele tá sendo algo Em realmente... ascensão, né? Ele tem vindo forte e as pessoas, elas estão enchendo a boca para falar.
Sim. Que isso eu tinha visto que tava meio Sim. sumido, assim. Aham. Eu acho que hoje tá sendo... Com a gente tá orgulho. conseguindo Com trazer orgulho. isso de volta, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que ser o primeiro a se valorizar. Perfeito. Pra gente poder trazer. Inclusive, sair desse lugar de que fisioterapia não dá dinheiro, né? É. Então, para que a gente consiga ser realmente esse profissional, né, tão renomado no mercado. Sim. Acho que a pandemia trouxe muito pra Sim. gente. A importância. A importância, Contribuiu muito, né? Sim. Dentro da área hospitalar e tudo, cardiorrespiratória, mas assim, as outras áreas estão sendo Estão vistas. chegando, né? Porque eu acho que a valorização, ela vem do reconhecimento também, né? E se eu não Isso. conheço, eu não valorizo. Exato. Então, quando você fala que a pandemia trouxe essa visibilidade, faz muito sentido, né? Que as áreas da terapia intensiva, respiratória, Sim. cardiovascular ficaram em evidência. Se ficam em evidência, as pessoas buscam conhecer Sim. e acabam conhecendo as outras áreas também. Exatamente. Nós tivemos a Scarlett aqui, né? Ela trabalha com terapia intensiva. Aham. E ela conta que ela deu uma entrevista na pandemia. E a mãe dela falou, é isso que você faz, minha filha? Eu vi ela falando Legal. e eu achei incrível. E eu lembro que as pessoas falavam quem pode ir atuar, quem Uhum. pode, porque não tinha a Uhum. quantidade necessária De de profissional. pessoas com conhecimento adequado para estar lá dentro do hospital. Eu, por exemplo, não tinha condição. Emocional, não tinha nem eu. Eu não tinha condição, não tenho conhecimento para mexer Sim. na VMI hoje igual É melhor eu eu já, em né? casa. Então, eu ia gerar um risco. Lógico que eu poderia ter feito um treinamento. Eu não tinha conhecimento suficiente para Uhum. isso mais. Mas eu lembro dela falando, é muito... Sim, gente, é isso é muito- impactante, É impactante, né? Sim, é verdade. com certeza. É verdade. Perfeito sua fala, Paulinha. Arrasou. Arrasou, né? Caminhamos pro final do episódio. Ai, gente, foi tão bom. Infelizmente, foi Tão gostoso. Passou rápido. Passou, mas foi um episódio muito Agora a gente vai rico. pro off e descobrir aqueles nomes. Não, verdade. Gente, vou até terminar mais cedo, brincadeira. A lista. Brincadeira, Não, Paulinha. Eu gostaria agora, Paulinha, um momento muito especial, que você olhasse pra sua câmera e mandasse um recado pra galera que te acompanha, que está te conhecendo agora, do como é importante a gente se valorizar e empreender na fisioterapia. O que você acredita desse assunto? Tá, joia. Então vamos lá, né, vagalume? Porque se você tá aqui, já virou vagalume. Então, primeiro agradecer, né, por vocês, né, pelo convite. E para você, né, que tá aí do outro lado, primeiro passo é acreditar naquilo que você pode fazer, naquilo que você é e naquilo que você quer ser, né, enquanto profissional dentro da área. Para você que está estudando ainda, confie. Né? Eu acho que confiar é o primeiro passo para que você realmente seja aquilo que você deseja para sua vida e se valorize mesmo enquanto profissional dentro do mercado, que é um mercado lindo, né? Em crescimento, em ascensão. E saiba que nós estamos aqui para facilitar esse processo, né? Então, procure pessoas para serem esse apoio, para estarem caminhando junto de vocês, né? Porque a gente está aqui para ser melhor sempre, mas juntos a gente vai conseguir fazer muito mais e vai ser muito mais fácil. Ah, Lindíssima! Arrasou! Paula, a gente te agradece muito pela disponibilidade, por esse episódio que foi tão lindo e tão cheio de informação valiosa pra gente. Eu acredito que todo mundo que nos ouviu aproveitou muito de tudo que a gente conversou aqui hoje. E estamos sempre de portas abertas Com pra te certeza. receber. Ai, gente, eu amei. Foi uma delícia e, assim, é isso. Contem comigo sempre. Ah, que bom, fico muito feliz. Isso aí, a gente encerra aqui mais um episódio e, infelizmente, mas a gente pede mais uma vez para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, @fisiopod. A gente agradece mais uma vez nosso patrocinador oficial, que é a Zen Físio, e até o próximo episódio! Tchau! Imagine ter a agenda dos profissionais, o prontuário eletrônico e o financeiro do seu negócio organizados em um único lugar. Com o Zen Físio você pode. Conte com um sistema de gestão completo que auxilia você a melhorar o relacionamento com os pacientes e oferece recursos práticos para tornar a sua rotina de trabalho mais produtiva. Zen Físio. Gestão eficiente gera resultado.